Vamos à região dos Inhamuns, que o nosso correspondente Alverne Lacerda nos traz uma nota de pesar. Morre o ex-ministro, ex-deputado federal e ex-prefeito de Fortaleza, filho de Itauá, Vicente Fialho. Alverne Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Itauá e o estado do Ceará de luto com o falecimento do grande tauaense, um dos filhos mais ilustres desse município, Vicente Cavalcante Fialho, que foi prefeito de Fortaleza entre os anos de 71 e 75. O doutor Fialho também foi prefeito da capital do Maranhão, São Luís, entre os anos de 69 e 71. Foi professor da Universidade Federal do Ceará, diretor-geral do DENOX, foi deputado federal no período de 91-95, foi ministro das Minas e Energia no governo Sarney e ministro da Irrigação, responsável pela implantação do mais importante projeto de agricultura irrigada do Nordeste, lá nos estados da Bahia e Pernambuco, ali Juazeiro, Petrolina. Dr. Fialho foi quem implantou aquele projeto que é a redenção do Nordeste. O Dr. Fialho fez muito pela agricultura e pecuária. Aqui em Itauá, construiu o açude Favelas, construiu a barragem do Trici, que abastece a cidade, e construiu vários outros reservatórios na nossa região. Foi também responsável pela implantação da Codata, uma cooperativa de laticínio em Itauá. Deixa um vazio enorme. O doutor Vicente Cavalcante Fialho, que faleceu nesta madrugada aos 84 anos de idade em Fortaleza. E o sepultamento será às 15 horas em Fortaleza. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. Obrigado, Alverne Lacerda. Pesar mesmo na história política do Ceará nesse momento, o jornalista Beto Almeida, o Vicente Fialho, como bem narrou o nosso correspondente Alverne Lacerda, construiu uma trajetória política invejável, com um traço de ética, de seriedade. Ele que em determinados momentos foi assediado para ser candidato ao governo do estado nos anos 90, mas se decidiu naquele momento ser candidato a deputado federal depois de ter sido ministro da irrigação do governo Sarney. E você vai falar sobre a trajetória do Vicente Fialho, e eu cito daqui a pouco um registro na minha vida ao encontrar o então ministro da Irrigação, Vicente Fialho, no aeroporto de Fortaleza. Desses 84 anos, Zenor, do Vicente Fialho, quase 50 ele passou exercendo atividades públicas. E eu vi aqui, rapidamente, enquanto você falava, procurando aqui, fazendo essa pesquisa, ele, quando foi prefeito de São Luís, lá no Maranhão, mas também aqui, prefeito de Fortaleza, ficou conhecido como um prefeito tocador de obras. Aqui na capital, por exemplo, Zenor, ele abriu hoje vias que são estratégicas aqui na cidade de Fortaleza. A Guanambi foi a Guanambi, Pronto, olha aí. Avenida Guanambi, Avenida Borges de Melo, Avenida José Bastos, Avenida Leste-Oeste, só para citar algumas. Lá atrás, quando ele foi prefeito de 71 a 74, ele já via que o mundo, e Fortaleza não era diferente, se abria para o transporte. E ele disse que Fortaleza tinha um plano diretor ainda muito tímido. E ele viu que a cidade ia precisar de vias. E foi um prefeito que teve essa visão de um planejamento estratégico da cidade para isso. Então, o que nós acompanhamos hoje de vias que têm importância nessa cidade foram construídas lá atrás, nessa visão de planejamento estratégico do Vicente Fialho. E um currículo na área técnica dos mais invejáveis, né, jornalista Beto Almeida, como professor da Universidade Federal do Ceará, diretor do DENOX, formação na área da agricultura, da irrigação, né, buscando sempre novidades nessa área, né? Que é uma coisa importante aqui, Zenor, eu não sabia, por exemplo, mas ele foi
O Vicente Fialho trabalhou no projeto executivo da obra do Açude Castanhão após ter assumido pessoalmente uma luta do Ceará para levar adiante essa ideia. Ou seja, o projeto executivo do Castanhão, que saiu do papel bem depois no governo Tasso, começou a ser debatido e discutido lá atrás, e ele teve papel importante, porque além de ministro da Irrigação do governo Sarney, ele também foi ministro de Minas e Energia, né? E foi deputado federal eleito em 1990, com um mandato entre 91 e 1995. Essa eleição, o Vicente Fialho disputou logo após o encerramento do ciclo do governo José Sarney, do então presidente José Sarney. E o que eu queria contar em relação à minha trajetória profissional com o Vicente Fialho, Beto? O Vicente sempre era bem dado, simpático, gentil. Quando ele subia e descia pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins, estávamos lá. Nós, que cobríamos as atividades jornalísticas no Aeroporto Pinto Martins. O jornalista Eliomar de Lima, do Jornal o Povo, que hoje continua no Jornal o Povo. Zé Maria Melo, do Diário do Nordeste. O Tarcísio Colares, né, que hoje está em um bom lugar, não está mais entre nós. E naquele momento eu estava chegando como repórter do jornal O Estado, no Aeroporto Pinto Martins, e na primeira entrevista que eu participei com o então ministro da Irrigação, Vicente Fialho, ele disse: eu quero que vocês me acompanhem hoje aqui de avião ao Vale do Gorgueia, que é uma área de irrigação no estado do Piauí, né? Aí eu lembro bem, né? O Tarcísio Colares disse: não, ministro, quem vai hoje é o Luzenor, vai estrear de avião. E o Zé Maria Melo também fez esse coro, né? Assim como o Eliomar de Lima, né? Então, o jornalista Beto Almeida, eu entrei num avião, num teco-teco. Teco-teco não, aquele avião pequenininho. Um avião pequeno. Foi a primeira viagem de avião que eu fiz. Saímos daqui pro Vale do Gurgueia. Aí eu já gostava dessa área agrícola, né? Pela origem, não por atividade comercial ou de lazer, mas eu fui conhecer o projeto de irrigação Vale do Gurgueia. Não sei como é que funciona hoje, mas fiquei encantado com aquela área, com aquela produção, com o movimento. Você foi também ao Vale do Gurgueia? Já fui ao Vale do Gurgueia. Na época que eu fui, tinha alguns problemas ainda, mas é um enorme potencial. E eu acho que hoje, eu não sei exatamente como está, mas continua em atividade. Pois é, eu faço esse registro aqui em meio a esse momento de luto na política do Ceará. Para você que nos acompanha neste momento, morreu o ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado federal e ex-ministro da Irrigação do governo José Sarney, Vicente Fialho, que é filho do município de Itauá, na região dos Inhamuns. Vicente Fialho morreu aos 84 anos, como nos relatou há poucos instantes o correspondente Alverne Lacerda.